Nos dizem que precisamos mudar de dentro para fora se quisermos que a nossa vida seja diferente. Mas é difícil mudar. Nós aprendemos, quando buscamos pelo conhecimento, que todas as respostas estão dentro, mas que para a gente conseguir escutar é preciso mudar a forma como entendemos a nós mesmos e a realidade. Mas é difícil. A questão de hoje, para agora e para a vida é: quanto de sinceridade, o quão sincera você está sendo consigo mesma quando você observa as suas dificuldades, quando você olha para si mesma, para aquilo que você precisa mudar. Será que você está sabendo identificar a necessidade de mudança? Porque se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos sendo terapeuta, mas vivendo a vida como ser humano, assim como você, é que se eu não quero, se eu não sei o que eu preciso mudar, se eu não escolho mudar, não adianta ter o melhor mestre, as melhores instruções, acesso aos melhores livros, nada disso vai de verdade me ajudar. Ajuda, com certeza, mas a mudança verdadeira vem de dentro. Olá, navegante! Meu nome é Carla Francischini, eu sou terapeuta integrativa e nesse canal, com auxílio da sabedoria ancestral do tarô, da espiritualidade, através da intuição, das canalizações e também de outras linhas de conhecimento sobre quem somos, como a vida funciona, a minha intenção aqui é te ajudar a ter mais clareza, a entender melhor quem você é, como fazer para entrar no fluxo com a vida, ter mais prosperidade, abundância em todas as áreas, se aproximar cada vez mais aí da realização dos seus objetivos. E essa questão de sermos sinceros, honestos com nós mesmos é algo que eu prego desde que eu comecei a trabalhar com terapia, porque se eu não sei reconhecer com honestidade e sinceridade quem eu sou, fica difícil saber se eu preciso ou não mudar. A gente vai começando aqui com a Hierofante, já pedindo esse momento de reflexão, já pedindo, já sugerindo que você vai precisar olhar para dentro realmente para encontrar as respostas, as amarras, não só o que é bom, mas também aquilo que não é legal e que você está carregando dentro de você. Tudo aquilo, ó, com 5 de ouros, tudo aquilo que te deixa estagnado. O que falta? O que está faltando para você? O 5 de ouros, ele não fala somente sobre a escassez de recursos materiais, ele fala sobre falta, sobre escassez de uma forma geral. E quantas são as vezes que nos falta alguma coisa internamente? Nos falta conhecimento, nos falta entendimento, nos falta aceitação. Mas se a gente não reconhece, se a gente não é sincera com a gente, como é que a gente vai identificar, não é mesmo? E o sol aparecendo aqui como aquele que ilumina, que traz clareza, que mostra exatamente tudo aquilo que tem sido escondido nas sombras do inconsciente, que tem sido aí soterrado dentro de você. E é óbvio que a Dona Morte apareceria, afinal de contas ela é aí uma das causadoras dos fins de ciclo. A morte aqui, gente, como uma forma simbólica de olharmos para o fim. Não necessariamente a morte no sentido de sairmos desta vida, mas a morte no sentido de colocar pontos finais, de finalizar, encerrar ciclos que já não estão mais nos servindo, principalmente os ciclos de falta, de escassez, como eu disse, não só de recursos materiais, porque quando a gente começa a entender que absolutamente tudo é energia e que tudo trabalha em nós, na Terra, assim como no céu, obedecendo a causa e efeito, eu vou entender que tudo aquilo que eu experimento na vida, então a falta de recursos materiais, ela é efeito de uma causa que é interna. E é isso que a gente precisa começar a entender, se aprofundar, ampliar mais, quando a gente fala sobre falta de recursos, falta de oportunidade, quando a gente fala de falta de coragem, de capacidade, habilidade, quando a gente fala de dificuldades de mudar algo que a gente considera como nosso por natureza. Recentemente, numa conversa gostosa com pessoas amigas, eu ouvi uma delas dizendo assim: "Ai, mas eu sempre fui assim." E esse "eu sempre fui assim", na hora ali mesmo, eu já perguntei a ela, eu falei: "Nossa, mas você acredita que porque você tem sido assim, talvez desde a infância, você nasceu assim, vamos chamar, né? A gente costuma dizer, eu nasci assim, sempre fui assim. Você acredita que precisa ir até o fim da vida do mesmo jeito?" Graças a Deus, ela com muita clareza e muito rápido me respondeu que não, que ela acreditava que não. Porque essa é a resposta certa. Não, a gente não está aqui nesse mundo para viver sempre do mesmo jeito. A gente não está aqui para nascer de um jeito e morrer do mesmo jeito. Toda a jornada de vida
serve para que a gente possa ter cada vez mais conhecimento de quem somos e de como a vida funciona, exatamente para que a gente possa se alinhar com tudo de bom. Saber escolher o que você quer para si é uma das coisas mais importantes, talvez a mais importante, para a sua experiência de vida. Quando você olha para dentro, com sinceridade, e você enxerga, por exemplo, que você tem algumas amarras. Eu tenho dificuldade com essas questões, eu tenho algumas limitações nessas áreas da vida, eu não sei lidar muito bem com isso, eu acho que isso daqui não tá certo, eu acho que isso, aquilo. Quando você olha com honestidade, com sinceridade, você consegue, com o conhecimento que você vai adquirindo, pelas trocas com outras pessoas, lendo livros, assistindo cursos, enfim, vivendo, você vai conseguindo separar o joio do trigo e entender o que é que está faltando para você dar aquele salto, para você dar o próximo passo. A clareza vem até você com muito mais facilidade. Não que ela já não esteja aí na sua frente, porque entenda, quando a gente vai se aprofundar em como a vida acontece, como o universo funciona, a gente vai entender que uma vez que você pediu, você já foi atendido. É instantâneo. Mas nós, na nossa pressa, na nossa ansiedade, né, na nossa urgência de experimentar as coisas do jeito que a gente quer, a hora que nós queremos, a gente acaba não conseguindo passar pelo processo todo. A gente acaba não conseguindo experimentar a jornada como ela deve ser, com todos os seus desafios, porque até para quem está num caminho de iluminação da consciência, de expansão, de fazer o bem, nessa vida as dificuldades existem, os problemas existem para serem resolvidos. Então, até para resolver problemas, para lidar com conflitos, a clareza ela vem com mais facilidade, no sentido de que a gente está mais aberto para elas, porque clareza para resolver as coisas está sendo jogada em nós, derramada em nós o tempo todo. Existe eu vou chamar de um mestre, chamado Joel Goldsmith. Ele fala de graça divina. O professor Eero Couto também fala da graça divina. Aliás, ele tem tanto livro quanto a palestra falando. E ambos falam a graça divina, que são as bênçãos, que são as respostas a todas as suas perguntas, as soluções para todos os seus problemas, as ideias, a criatividade, tudo o que você precisa, está sendo derramado em cada um de nós o tempo todo, 100% do tempo, a vida inteira, do momento zero até o momento zero de novo, né? Quando tudo zera, é como louco no tarô. No início, toda a jornada até a saída dessa vida e a eternidade afora. Mas, para você receber tudo isso, precisa da mudança interna. Imagina que, eu gosto de usar essa analogia, que é como se você ficasse o tempo todo com um guarda-chuva aberto e a graça, as bênçãos não te atingissem. Você se nega a receber a graça. E esse guarda-chuva aberto são as ideias fixas que você tem sobre si mesma. Eu sou assim, eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Eu sou ansiosa, eu sou isso, eu sou aquilo. E essas coisas negativas que você manifesta sobre si mesma, que você declara, decreta sobre si mesma, são como esse guarda-chuva, impedindo que as bênçãos cheguem até você. Para mudar isso, você precisa olhar para essas suas afirmações, para esses seus decretos, para esses pactos que você faz consigo mesmo o tempo todo. Porque não deixa de ser um contrato, você está assinando ali que você é determinada coisa. Carimbou, reconheceu ali no cartório e é isso. Como é que eu me desfaço disso, energeticamente falando? Como é que eu me desfaço disso como uma informação que está dentro de mim? Eu preciso que uma nova informação, que um novo conhecimento, que uma nova forma de olhar para mim e para a vida possa entrar. Energias não são destruídas, elas não desaparecem, mas elas podem ser transformadas. Então, como tudo é energia, essa informação que você firma sobre si mesma, ela precisa ser trabalhada, diluída. Ela precisa que você permita novas formas de olhar. Você só vai conseguir fechar esses ciclos que se repetem em sua vida, de sempre passar pelas mesmas situações, lidar com o mesmo tipo de pessoas, viver as mesmas coisas, quando você se abrir para a possibilidade de ser diferente. Não dá para você enxergar beleza na sua própria vida, na sua própria existência, se dentro de você não tiver o olhar para a beleza. Se dentro de você, se lá no seu íntimo, você está sempre se enxergando como uma pessoa que não tem beleza,
Não tô falando só de fisicamente, mas pode se incluir também. Mas se você não vê beleza naquilo que você faz, naquilo que você pensa, se você não vê beleza nas atitudes, não há como você experimentar a beleza. Você não pode oferecer para o mundo algo que você não tem dentro de você. Você não pode experimentar algo que você não reconhece como uma verdade na sua vida. Não dá para você enxergar a beleza da sua jornada se só o que você vê são sombras. Me faz lembrar de uma imagem que rodou por muito tempo nas redes sociais de um ônibus caminhando por um penhasco, daqueles caminhos de penhascos, né, bem estreitos. Então, de um lado do ônibus estava essa pessoa que ficava olhando só para a muralha do penhasco, da montanha. E aí essa pessoa estava super desanimada. E do outro lado tinha a pessoa que estava olhando a vista, estava olhando a imensidão da paisagem. E ela estava naturalmente alegre. É exatamente isso. Ser honesto em qual lado do ônibus você está sentado na sua jornada. Porque a jornada é uma só. Mas ela vai ter os seus desafios e ela vai ter a sua beleza. É você que escolhe qual é o lado da moeda, o lado do ônibus, qual é aí o lado da vida que você está experimentando. Para você conseguir isso, sinceridade e honestidade consigo mesma. Quando você vai à terapia, por exemplo, é um lugar, eu sempre falo, terapia é um lugar seguro, onde você pode ser você mesma, onde você pode descarregar seu descontentamento, os seus pensamentos, por mais desafiadores que eles sejam. Porque é ali naquele momento de entrega onde você se escuta e você sabe exatamente o que você está sentindo. Assim você identifica o que falta, o que trava, o que te impede de ir adiante. E aí sim você consegue ter mais clareza do que precisa ser feito para fechar esse ciclo e não se repetir mais. Se você fica o tempo todo reprimindo essas coisas, determinando que você é assim e não tem como mudar, infelizmente, por mais que você olhe para dentro, você só sempre vai enxergar as falhas. Imagina você olhando para dentro e vendo, nossa, eu sou sempre assim, nossa, eu sempre sofro do mesmo jeito, eu sempre lido com as mesmas pessoas, com as mesmas situações. Você não está deixando a clareza chegar até você, as bênçãos chegarem até você. E aí, infelizmente, fica cada vez mais difícil de você mudar. Para mudar, a gente precisa ser sincera com a gente. Sabe assim, putz, eu errei. Cara, não era bem isso que eu deveria ter feito. Ou não era bem esse caminho que eu deveria ter tomado. A gente precisa dessa honestidade com nós mesmos se a gente quiser mudar de verdade tudo aquilo que a gente vive. Porque, de novo, eu experimento tudo aquilo que eu sou. E eu sou as minhas verdades, eu sou tudo aquilo que eu carrego em mim, eu sou toda a energia e informação que eu tenho em mim. Em essência, eu sou uma parte do todo. Eu sou Deus, eu sou luz, eu sou amor, eu sou alegria, eu sou prosperidade. Mas enquanto estamos humanos, eu sou uma pessoa, uma centelha divina, experimentando uma jornada única. Eu posso escolher dar as mãos para Deus, para o todo, nessa jornada e vivê-la da melhor maneira, ou eu posso sentar na janelinha, onde eu só enxergo o penhasco, as dúvidas, os medos e tudo de negativo que pode me deixar para baixo. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Espero de coração que esses vídeos tenham ajudado você, estejam ajudando você. Não esquece de deixar aquela curtida para fortalecer aqui o nosso canal. Compartilha com pessoas que você acredita que possam precisar ouvir a mesma coisa. E a gente, com certeza, se vê no próximo vídeo.